Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e hoje nós vamos para o capítulo 62 e 63 do Testemunhos para a Igreja, volume 1. Bora? 62, Religião na Família. Bom, esse capítulo vai falar muito sobre a questão familiar, mexeu bastante comigo, né? A gente precisa mesmo mudar muitas coisas, às vezes a gente acha que está tudo bem, que as coisas estão caminhando bem, que às vezes a gente está ajudando pessoas de fora, mas não estamos ajudando as nossas, e a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. Então eu vou ler alguns textos, tá? E nós vamos mergulhar nesse capítulo a partir de agora. Foi-me mostrada a posição elevada e de responsabilidade que o povo de Deus deve ocupar. Eles são o sal da terra, a luz do mundo. Devem andar assim como Cristo andou. A recompensa não é dada a todos quanto professam ser seguidores de Cristo, mas aos que vencerem assim como ele venceu. Devemos estudar a vida de Cristo, aprender o que seja confessá-lo diante do mundo. É importante isso, irmãos, porque não é eu dizer que eu sou cristão que as coisas acontecem. Tá? Então é isso que o texto está dizendo. Não nos é dado a todos. A recompensa não é todos que falam eu sou cristão, mas sim aqueles que vivem o cristianismo. Se devemos confessar a Cristo, precisamos tê-lo para confessar. Ninguém pode confessar verdadeiramente a Cristo a menos que nele estejam a mente e o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo. Isso é muito importante porque isso é o óbvio. Não tem como eu falar de Jesus se eu não estudar sobre Cristo, se eu não estudar a palavra de Deus, se eu não ter um relacionamento com Ele. Eu vou falar o quê? Então, isso é importante a gente ter esse relacionamento, ter o Espírito em nós. Se abandonarmos tudo por Cristo, nós teremos humildade e seremos totalmente diferentes. O problema é que a gente gosta de se apegar às coisas que gostamos e que queremos, e isso atrapalha muito a nossa vida. Unicamente por meio da constante vigilância e perseverante e quase contínua oração podemos manifestar em nossa vida o caráter de Cristo ou a santificadora influência da verdade. Isso aqui é importante para entender o poder que a oração tem. E nós precisamos, de fato, entrar nisso, mergulhar nessa oração. Orar que seja 3 vezes, no mínimo, mas bem orado, sabe? Com tempo, com força de vontade de estar com Cristo. Isso é muito importante, meus amigos. Ellen White também ela vê nesse capítulo a degeneração da família durante as eras, ou seja, ela viu a nossa geração que seria uma coisa terrível. Foi mostrado a ela que Satanás atinge mais ainda o povo de Deus na questão familiar, tá? E ele pega muito firme também na questão da saúde, porque como você é uma família, por exemplo, eu aqui é eu, minha esposa e minha filha. Pode, cada um gosta de uma coisa, cada um tem que deixar alguma coisa de alimentação, então às vezes é muito mais difícil, tá? Vou dar um exemplo, imagine que a minha esposa gosta de chocolate e eu gosto de carne e a minha filha gosta de doce, e a gente fica aqui, e aí acaba que a gente vai comendo, só que, eu posso chegar na minha filha e falar, filha, você não vai comer mais doce, sabe? Aí ela vai ficar o quê? Vai ficar muito brava. Aí foi, vai vir eu. Aí minha esposa fala, ó, eu não vou fazer mais carne nessa casa. Aí já vai criar problema. Tá entendendo? Então é interessante entender que nós, como uma família, nós precisamos de um corpo. Ser um corpo só. Então a gente precisa comandar no sentido de fazer com que Deus mude nossos gostos para as coisas boas. Aqui, por exemplo, eu comecei a deixar a carne, a minha esposa não. Mas depois de algum tempinho, ela já deixou também. A minha filha não come faz muitos anos já. Mas é algo que foi, depois de muita briga, a gente entendeu que Deus faz o melhor para nós e agora, graças ao bom Deus, estamos caminhando nisso, estamos melhorando. Então, a questão da saúde na família e a questão familiar é muito importante e Satanás está batendo justamente nisso, ok? Foi-me mostrada a necessidade de abrir as portas de nossa casa e coração ao Senhor. Quando começarmos o trabalho fervorosamente por nós mesmos, a nossa família, então teremos auxílio de Deus. Foi-me mostrado que simplesmente observar o sábado e orar pela manhã e à noite não são positivas provas de sermos cristãos. Olha isso, hein? Isso aí é Deus falando para mim e para você. Então, faço minha oraçãozinha de manhã e de noite e guardo o sábado, que é mais ou menos, né? Porque a gente
está longe de a gente entender o que é realmente guardar o sábado. Ellen White também comenta que o pai e marido devem evitar palavras ríspidas e impacientes. Então, o marido geralmente é aquele do impulso. É aquele que fala, depois pensa, eu sou muito assim. Então eu preciso controlar muito essas questões. E também fala que o marido precisa manifestar interesse na família e falar palavras do bem. Então a gente sempre tem que estar falando palavras para elevar, precisa demonstrar que gosta de estar na família, fazer o culto, orar em família, ajudar a esposa e a filha nessas questões espirituais, pois isso é vocação do homem, tá? Então é importante a gente entender o nosso lugar. Vi que os anjos de Deus fugirão de uma casa onde há palavras desagradáveis, irritação e contenda, tá? É importante também que ambos devem ceder, ok? Por mais que a Bíblia nos mostre ali, o capítulo também vai dizer isso, que o homem tem a predominância nesse sentido, a mulher tem que ceder mais do que o homem, mas ambos precisam ceder para que o casamento avance da melhor forma possível. Os que amamos falarão ou agirão, talvez inadvertidamente, o que nos poderá ferir muito fundo. Não era sua intenção fazer isto, mas Satanás amplia-lhes as palavras e o ato, disparando-lhe assim um dardo de sua aljava para ferir-nos. Retesamo-nos para resistir àquele que julgamos nos ter ofendido, e assim fazer estimulamos as tentações do inimigo. Satanás ele é astuto, mas nós temos um Deus muito mais poderoso. O que esse texto quer dizer? Esse texto nos mostra que, por exemplo, eu e minha esposa vamos entrar num atrito. Esse atrito pode ser resolvido de duas formas: da forma de Deus e da forma de Satanás. A forma de Deus é um cala-se, o outro também, espera baixar a bola e depois conversa sobre o assunto. O outro jeito, um detona com o outro e depois viram a cara, ficam um dia sem se falar e aí pode até causar uma separação. Então, são métodos, são coisas que acontecem e nós temos que entender que isso melhorou muito meu casamento quando eu entendi que nós não lutamos contra a carne e contra o espírito. Então, não é a sua esposa, não é o seu marido que está falando aquelas coisas ou fazendo. É que ele está deixando se levar por Satanás. Tá? Então, é importante a gente entender o causador inicial de tudo, ok? Para que você não acabe numa discussão que pode até causar muitos problemas. A menos que controlemos nossas palavras e nosso temperamento, somos escravos de Satanás. Achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. O capítulo 63 fala sobre ciúmes e crítica. Nesse capítulo, nós vamos voltar a falar sobre o irmão G, lá do capítulo 46, que era contra a organização da igreja. Esse irmão G, ele continuou com suas práticas, então, e Ellen White revela que o Senhor mostra que ele não era reto e que ele não ouvia a voz de Deus. Antes do seu procedimento fanático, você teve ciúmes daqueles que estavam em Battle Creek e fez alusões que levantaram suspeitas. Teve ciúmes de meu marido e de mim e fez errôneas suposições. Inveja e suspeitas atuaram juntas. O pecado dos que tornaram fanáticos no Wisconsin repousa mais pesadamente sobre você, irmão G, do que sobre qualquer outro. Você foi um vigia infiel. Não discerniu o mal porque você era desleal. Então nós vemos aqui que esse irmão G, ele falava em cristianismo, ele parecia cristão, mas ele não era. Esse irmão G, ele queria que o fanatismo avançasse, ou seja, ele queria que Satanás vencesse. Ele foi pedra de tropeço, no mínimo aí por só nesse capítulo uns 3, 4 irmãos que Ellen White cita nominalmente porque fala a primeira letra, mas foi o A, o B, o J, tem o pastor K também, que nós vamos ver mais à frente. Então, muita gente foi influenciada por esse rapaz, tá? Então, nós temos que tomar cuidado até mesmo com a questão de zelar muito a ponto de virar um fariseu. Ellen White ainda diz: uma maligna semente cria raízes, cresce e dá frutos em abundante colheita. O mal floresce sem necessitar de cultivo, enquanto que a boa semente precisa ser regada, cuidadosamente, cuidada e continuamente nutrida, ou a preciosa planta morrerá. Então, enquanto o mal não precisa de nada para acontecer, o bem precisa de muita coisa, inclusive de abnegação, que é deixar Cristo viver em cada um de nós. Então é importante a gente entender que nós tendemos sim ao mal. E não tem nada com isso. A natureza nossa é pecaminosa e nós vamos tender ao mal.
Só que Cristo quer nos dar a natureza divina, e não lá no céu. Aqui, só precisamos se submeter a Ele. Ellen White vê que muitas pessoas acabariam seguindo o irmão G. E muitas pessoas também tinham ali, Tiago White, a questão da inveja pelo trabalho que ele desempenhava, mas não sabia da responsabilidade que era. E Ellen White ainda comenta: nesse tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles, e aqueles que falam palavras suaves Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Olha isso. Hoje os pastores é muito amor. Amor no sentido ali, não, eu vou. ah, vou dar um exemplo. Pastor, isso aqui é pecado? Mas não sei o que. Aí você faz um rodeio. É pecado, não é pecado. Tem que ser sim, sim, não, não. Sabe? É isso que ela está dizendo. A gente tem que ser mais enfático. A gente tem que defender aquilo que Deus quer e ponto. É necessário que o irmão G ele confessasse e arrependesse do seu pecado. É por isso que esse testemunho foi dado a ele por muito tempo. Ele ficou muitos anos nisso aí, tá? E a lição mais importante que a gente pega de tudo isso é para a gente cuidar com o fanatismo. E o fanatismo, sabe o que é? É pedir que os outros vivam aquilo que você não vive. Fanatismo não é o extremismo. Muitas pessoas falam, o extremo, isso, extremo, aquilo não é bom, que a gente tem que ficar no meio termo. Não, a gente precisa ser extremo em muita coisa. Jesus foi extremista. Se Jesus não fosse extremista, ele teria pecado. Então ele foi extremo do pecado completamente. Então a gente precisa também saber ser extremista no sentido de abandono, afastamento do pecado e não sermos fanáticos, né? Não ficarmos falando aí que nem o irmão G, olha, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas no fim está lutando contra a obra. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos num próximo vídeo.